Bom, então nós podemos, acho que podemos começar, já são 9h06, depois que o pessoal que foi entrando vai entrando. Vou informar vocês que sejam muito bem-vindas e vou informar vocês que está sendo gravada para poder disponibilizar para os outros alunos. E o microfone de vocês está fechado, mas quando vocês precisarem me interromper, pode interromper, tá? Porque às vezes fica alguma dúvida, pode interromper e falar, eu tenho uma dúvida, e aí eu paro e respondo, sem problema. E se vocês não estiverem visualizando também o que eu mostrar na tela, vocês me avisam, que eu não consigo perceber que vocês não estão vendo, que eu fico fora da tela. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Vocês devem estar já vendo a capa do PET aí. Sim? Só confirma para mim que vocês estão vendo já. Sim, tá dando para ver. Ok. Bom, essa semana nós estamos iniciando, então, meu nome é Carla, sou professora de matemática do ensino médio da Escola Estadual de Biraci. Nós estamos iniciando a semana 2 do plano de estudo doutorado. Essa semana, ela trouxe uma revisão das funções. Revisão no sentido como se a gente já tivesse visto tudo sobre funções. Então, ela foi bem além do que a gente já viu em funções. Trouxe a função definida por partes. O que seria isso? É quando eu olho o gráfico e ela tem vários trechos ali. Então, ao invés dela definir uma única função para o gráfico inteiro, a função é definida por cada pedacinho do gráfico. É isso que nós vamos ver essa semana. Está bem denso o conteúdo, são poucos exercícios, mas são bem elaborados. Vamos dizer assim, dá para a gente revisar muita coisa sobre função. E acho que é isso. Bom, então, só retomando o que seria função. Função é uma regra que associa um dado de entrada a um dado de saída. Aqui o PET chamou de input, output. É como se fosse entrada e saída. Então, é como se eu fizesse assim, eu lançasse alguma coisa na função e a função me retornasse um valor. Essa é a ideia que a gente tem que ter em mente de função. Deixa eu pôr meu apontador aqui para eu poder ver. Uma das melhores imagens de uma função é uma máquina real ou virtual. Aí ele trouxe um exemplo de uma calculadora. Por exemplo, vamos supor que você vai usar uma calculadora científica para calcular o valor da raiz quadrada do número 2. Então, eu vou na calculadora científica ou não, qualquer calculadora tem raiz quadrada hoje em dia, e põe número 2 e aperto raiz quadrada. Quer dizer, o que eu fiz aí? Eu coloquei um valor e estou esperando um valor de volta. Isso é uma função. Eu coloquei um valor de x, que é o 2, e qual é a função? É a raiz quadrada. E aí o que vai acontecer? Ele vai me retornar esse valor de volta. Dentro da matemática, a lei da função que ia significar isso, olha lá, ó, dado o valor de x igual a 2, a gente vai achar um valor de y. Então, quer dizer, o valor de entrada 2 e o valor y seria o valor de saída. A lei da função seria o quê? Y igual raiz quadrada de x. Ela estaria escrita dessa maneira aqui. Ou seja, ou às vezes é chamado y igual raiz de x ou f de x igual raiz de x. É a mesma coisa. Y e f de x significa a mesma coisa. Vamos pensar o seguinte: dentro dos números reais, nesse exemplo dado aí, dentro dos números reais, só existe raiz quadrada de número não negativo. Dentro dos números reais, eu não consigo calcular raiz quadrada de menos 2. Aí eu teria que usar os números complexos, um outro assunto. Mas dentro dos reais, que é um conjunto, eu não consigo calcular raiz negativa. E aí, o que ia acontecer? Se eu colocar na calculadora raiz de menos 2, ela vai dar erro. Ou seja, a função está com erro. Só para simbolizar assim, ó, que tem valores que a função aceita e tem valores que a função não aceita. Então, nessa função aí, raiz de x, a gente teria uma restrição,
Qual seria a restrição? Não podemos usar números negativos. Só para exemplificar, ele trouxe isso aí. Eu achei bem interessante a relação de função com a questão de valores que pode, valores que não pode. Então, deu para a gente ver direitinho, assim, qual seria a lei da função. Qual é a lei da função? É a raiz de x. O 2 são valores que eu posso colocar, é um valor que eu posso colocar, mas a gente já viu que essa função teria uma restrição. Então, vamos analisar dentro da formalização da função. Lei da função é a regra que, para cada x, associa um valor e somente um valor de y. Faltou a palavra x aqui, ó, faltou a letra x aqui, ó. É a regra que associa que para cada x associa um e somente um valor de y. Então, seria essa regra aqui, raiz de x. O que seria domínio da função? Que é outro assunto que a gente vê muito falar. Acho o domínio da função. Domínio são aqueles valores que a função aceita para x. Então, pensem comigo. Nessa função que foi dado o exemplo, a gente já teria que colocar no domínio assim, ó, todos os valores reais, exceto os negativos, porque não pode ser negativo nessa função. Então, o domínio já teria essa restrição. Tem também a definição de contradomínio. Contradomínio é todos os valores de saída, ou seja, todos os valores que vão resultar essa função, que podem resultar, no caso. Todos os valores que podem dar o y. Só que aí, dentro do contradomínio, vamos pensar nesse exemplo aqui. Tem a imagem, porque o contradomínio é como se fosse assim, ó, tudo. E a imagem é um subconjunto do contradomínio. Ou seja, não é todos. O contradomínio são os valores possíveis. Só que a imagem é dentro do contradomínio os valores que vai dar. É os valores resultantes de fato. Eu vou exemplificar no desenho que vai ficar mais fácil. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá visualizando legal aí, né? Não tem nenhum problema. Se vocês estão quietinhas, é porque eu entendo que tá tudo certo, tá? Ele trouxe aqui, ó, o que nós estamos estudando, ó, o que nós estamos exemplificando. Raiz de 2, na calculadora daria isso aqui, ó, 1,41, 42, né? E aí vai. Esse seria o valor resultante de raiz de 2. Numa tabela dessa função, raiz de x, eu iria achar aqui, ó, eu iria calcular raiz de 0, 0. Vamos supor que calculasse na calculadora. Raiz de 1 daria 1. Raiz de 2, 1,41. Raiz de 3, 1,71. E assim sucessivamente ele montou a tabela até o 9. Percebam que, ó, aqui o que eu tenho? Os valores de x, que é o meu domínio. Os valores de... o contradomínio seria todos os valores possíveis. E aqui, os valores de y seria a imagem, são os valores que deu. E também nós podemos exemplificar, representar essa tabela no gráfico. Observem esse gráfico aqui, ele representou justamente esses valores da tabela amarela. Aqui estão os valores de x, ó, de 0 a 9, igual está na tabela. E aí, ele foi marcando a imagem aqui, ó. Raiz de 1 é 1, foi marcando os pontos. Raiz de 2, aproximadamente 1,5, ali embaixo do 1,5. E assim foi marcando. Raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5. E aí deu essa curva azul aqui. Essa curva azul representa exatamente os valores que estão na tabela. Pensem comigo. Se eu pusesse raiz de 1,5, também estaria dentro da função. Ó. Então, tem outros valores que podem ser dados para x. Por isso é que o domínio aqui são todos os valores reais, porque de 0 a 9 aqui tem infinitos números. Então, tem outros valores de x que eu posso dar. Quais os valores que eu não posso dar?
seria aqueles que ficam do lado de cá, que são os negativos. Nessa função, não aceita números negativos. E o PET trouxe também o código, um código Python, acho que é Python que chama. É uma linguagem de programação que nós não vamos entrar no mérito da questão ali. Não vou nem ler com vocês aqui, porque é uma linguagem de programação. Eu não conheço, assim, sei o que está se tratando aí, mas eu não conheço essa linguagem Python. Semana passada ele falou e agora de novo. Observe que para que a condição de que cada x exista, produza somente um valor de y. Faz sentido. Então, vocês concordam comigo que se for 1, só vai ter um valor de y aqui. Se for, ele não tem como, a raiz de 1 não tem como dar outro valor. Raiz de 2 não tem como dar outro valor, só esse mesmo. E assim sucessivamente. Então, isso quer dizer, o x só pode dar um único valor de y. Essa é mais uma condição para que exista a função. Olha lá. Como no caso da calculadora, se for fornecido um x válido e não der resultado, a função está com defeito. Foi isso que eu falei. Se a gente falar pular -2, vai dar que ela não existe. Então, quer dizer, aquela função não existe para aquele valor. Ou, se eu puser um valor que não é válido, no caso, aliás, desculpa, aqui está falando assim, se for fornecido um valor x, que é válido, e não der um resultado, a função está com defeito. Quer dizer, se eu puser lá 2 e a calculadora não funcionar, não me dá o valor 1,41, é porque a função está com defeito, no caso, né? É como se a função produzisse vários resultados, e isso não pode acontecer. Só um minutinho que alguém está pedindo para entrar, eu vou ter que sair aqui. Não. Outra representação possível é através do diagrama de Venn. Só se esclarecer que essa matéria está no nosso PET, pode ir seguindo aí e fazer os exercícios junto comigo, tá? O diagrama de Venn é esse aqui, que mostra o domínio num diagrama de conjunto, aqui numa representação oval. E o que seria o domínio? Todos os números reais, olha aqui que jeito que ele representa, os reais positivos. Quer dizer, aqui dentro do domínio eu não posso pôr nenhum número negativo, porque não existe dentro dos números reais nenhuma raiz negativa. Nos complexos, sim. Aqui dá para ver direitinho, contradomínio. O que seria o contradomínio? Também todos os números reais. Quer dizer, é um conjunto maior o contradomínio. Já a imagem, quer dizer, o contradomínio pode ser qualquer valor, mas a imagem não. A imagem são só os resultados que eu obtenho com a função. Então, olha lá, os resultados. Raiz de 9, 3. Na imagem vai ser 3. Raiz de 8, o resultado seria 2 raiz de 2. Raiz de 1, o resultado, ou seja, a imagem seria 1. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Aqui está falando, observe a diferença, eu acho que ficou claro, já falei tudo que está aqui. Cuidado! Embora não seja mostrado na figura ou no diagrama, o domínio também contém valores não inteiros. Por exemplo, decimais e também raiz de 2. Então, por exemplo, aqui dentro do domínio, também tem os números decimais. É o que eu falei. De 0 a 9 aqui são infinitos números. Eu posso pôr aqui 1,1, 2,3, 3,5 e assim por diante. Então, tem outros valores aqui no meio, tá? Opa! Aí o PET trouxe para o terceiro ano a função definida por partes, foi o que eu falei para vocês. Aí ele trouxe um exemplo que nós já vamos passar para ele aqui, ó. Por exemplo, suponhamos que uma concessionária de energia elétrica cobre uma taxa mínima de serviço de R$ 20. Então, ela cobra isso, uma taxa mínima. Esse valor é acrescido do valor correspondente ao consumo.
Vamos fazer a análise sem impostos. Porém, o valor do quilowatt-hora varia de acordo com a faixa de consumo, de forma especificada a seguir. O valor de energia, se não me engano, eu não entrei em detalhe, não pesquisei, mas ele é calculado dessa maneira. Tem muita gente que fala assim: ah, eu pago a taxa mínima de água. Ah, eu pago a taxa mínima de energia. A taxa mínima seria isso aqui. Então, quer dizer, a CEMIG, a Copasa cobra um valor X, lá, 20, 50, sei lá, não sei quanto que é. O valor mínimo da pessoa. Se ela gastar menos, é aquilo que ela paga, é o valor mínimo. Só que, dependendo da faixa de consumo dela, se ela gastar muito ou pouco, esse valor varia. Então, aí tem o tal da bandeira vermelha, bandeira amarela, é essa a ideia. Então, olha só, se numa casa eles gastam até 100 kWh, ele paga 50 centavos a unidade. Então, essa família pagaria R$ 20 da taxa mínima, mais 50 centavos multiplicado pela quantidade de quilowatt-hora. Então, vamos supor, calculando rapidamente aqui, se essa família. Perdão, gente. Se essa família gasta 80 kWh, vou calcular aqui na calculadora. Então, eu vou fazer 80, aliás, 80 quilowatts vezes 50. Por que 50? Porque é menos de 100, é até 100. Dá R$ 40, mais 20 da taxa mínima. Então, essa família gastaria R$ 60 calculado na calculadora. Só que se essa família gastasse de 100 a 200, aí o quilowatt-hora já subia. Então, já seria um outro cálculo. E se essa família fosse aquela família igual aqui em casa que tem 300 pessoas, se gastasse acima de 200 quilowatts, eu ia entrar nessa faixa. Seria R$ 20 mais a quantidade de quilowatt multiplicado por 80. Eu provavelmente, aqui na minha casa, eu pagaria o valor mais caro. Então, percebam que essa função de cálculo não falou, é energia elétrica. Essa função de cálculo de energia elétrica, ela tem uma variação, ela tem algumas partes. Até tanto, é tanto, até de tanto a tanto, ela tem uma variação. Então, isso seria uma função definida por partes. Vamos prestar atenção nesse gráfico aí. Olha só, esse gráfico verde, essa linha verde, simboliza a primeira faixa. Olha lá como é que ficaria a função. 50 centavos multiplicado por X mais 20. Se a pessoa gasta de 0 quilowatts a 100. Percebam que o que está variando aqui nessa função? É a quantidade de quilowatts, de acordo com a quantidade de quilowatts. Então, isso quer dizer o quê? Que de acordo com o tanto que ela gasta, é o meu X, é aquele que varia. Então, de acordo com o valor de X, o meu Y vai me resultar um valor. Lembra lá da função da calculadora? De acordo com o valor de X. Então, de acordo que eu calculo a raiz, por exemplo, se eu calculo a raiz de 2, que é o meu X, vai dar 1,41, é o resultado, o Y. Se eu calculo raiz de 9, o meu resultado lá vai ser 3. Então, de acordo com o resultado que eu ponho aqui no X, o resultado é 1. E aqui a ideia é a mesma, de acordo com a quantidade de quilowatts, o meu resultado, o valor que eu vou pagar na CEMIG, na concessionária de energia elétrica, vai ser um valor. Agora, essa parte azul, ela simboliza 0,60, que é o preço do quilowatt, multiplicado por X, que é a quantidade, mas aqui está errado, gente. Por que 10? Isso aqui está errado, é 20. O valor fixo é 20, não é 10? Está totalmente errado essa função aqui. É mais 20 em todas, porque aqui falou a taxa mínima. Né? Então, aqui está errado. Eu não percebi que estava errado. É 0,6 vezes X mais 20, tá? Se a taxa de consumo for de 100 a 200. E a taxa vermelha, a função vermelha seria se a pessoa pagasse 80 centavos. Então, isso aqui é uma função definida por partes. Olha o gráfico. Cada gráfico desse aqui representa uma função. Ficou claro até aí, meninas? Dá um feedback aí, antes da gente passar para os exercícios.
Nenhuma dúvida? Então, vamos para frente. Depois, aqui, ele traz uma informação sobre o código Python, que seria o código de programação. Como eu falei para vocês, eu não entrei em detalhes a respeito. Se vocês tiverem curiosidade, depois dá uma olhada aqui, tá? Podemos passar para os exercícios, então, que são bem densos. Número 1. Ele trouxe, eu nem estou parando muito, porque é bem longo esses exercícios. Se quiserem fazendo junto, e vai me parando aí. Observe o panorama a seguir e responda o que se pede. Ele trouxe 4 maneiras de representação de uma mesma função. Ele trouxe através do código Python, do gráfico, da expressão, ou seja, da lei da função, e uma tabela. Primeira coisa que ele perguntou, qual a lei da função? Acabei de falar. A lei da função é a expressão algébrica que representa essa função. Então, a lei da função é essa daí, ó. F de x igual a 1 sobre x2 ou x ao quadrado mais 1. Essa é a lei da função, dessa função aí que está pedindo, né? Na letra B, fala, escreva o domínio, o contradomínio e a imagem. Vamos começar relembrando o que seria domínio. Eu inverti aqui, olha lá. Ó, o domínio são todos os valores de x que tornam a sentença verdadeira. Aí a gente vai analisar a função e pensar, o valor de x tem alguma restrição? Bom, a única restrição é que esse valor aqui, ó, o x, não seja zero. Aliás, desculpa, que esse denominador, falei uma coisa e pensei em outra, que esse denominador não seja zero. E não tem nenhum valor aqui que esse valor dê zero. Porque eu vou colocar em x, por exemplo. Vou colocar o número 2 ali. Vai ficar 2 ao quadrado é 4 mais 1, que dá 5. Então, se o domínio são todos os valores de x que tornam a sentença verdadeira, então não tem nenhum valor aqui, o que não pode é o denominador ser negativo. Né? Negativo não, desculpa, zero. Então, se ele não pode ser zero, não tem nenhum valor que eu colocasse aqui que isso aqui dá zero. Então, o domínio pode ser qualquer número, inclusive o negativo. Porque se for negativo, ainda assim, ainda não fica zero. A questão da imagem. Vamos à imagem. Vamos pensar o que seria imagem. Desculpa, o contradomínio. O contradomínio também pode ser qualquer número real. Não existe nenhuma restrição para que seja o contradomínio, para que seja o contradomínio aí. A imagem, que é a terceira coisa que está pedindo, são os valores de y que a função pode assumir. Então, a imagem, olha só, a imagem é que tem um porém. A imagem é dada por todo y pertencente aos reais, tal que, olha só, tal que o x esteja entre 0 e 1. Por que eu sei disso? Dá uma olhada nesse gráfico. O valor de y, pelo gráfico, não passou abaixo de 0. Então, olha só, ele chegou perto do 1, aliás, ele chegou a 1, né? Mas aqui, ó, deu 2, deu 4, deu 6, deu 8, deu 10. Olha o gráfico, tá só aqui para cima. Ele vai até lá em cima, desce e aproxima do 1, mas ele não chega a passar para baixo. Ele não chega a ser negativo. Então, o que eu vejo com isso? Que a imagem, ou seja, os resultados de y, não vão dar números negativos. Por isso que eu escrevi aí, ó. O x, o y pertence aos reais, tal que o x esteja entre 0 e 1. O x não, desculpa, aqui tem que ser y, gente. O y esteja entre 0 e 1. Bom, vamos para a letra C. A letra C está pedindo o seguinte: complete a tabela mostrada com os valores correspondentes de y igual f de x.
Como é que a gente completa essa tabela? Isso é muito importante vocês saberem fazer. Provavelmente vocês devem ter visto isso lá no primeiro ano, vocês devem ter estudado isso. Eu fui professora do... eu peguei, vocês já estavam no finalzinho. Então, vamos pensar aqui. Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou completar essa tabela? Eu vou pegar a lei da função, que é essa daqui, e vou substituir todos esses valores na função. Então, eu vou substituir todos esses valores na função. Onde está x, eu vou completar esses valores aqui. É um trabalho, assim, bem capcioso, como se diz, demoradinho. Mas a gente vai fazer usando a calculadora, porque ele pôs aqui uns valores, o PET trouxe uns valores muito esquisitos aqui, mas, enfim. Então, vamos começar. A gente fala, aqui está f de x, então a gente vai chamar de f de 1000. Por que f de 1000? É o primeiro valor que eu vou colocar ali. Então, vai ficar 1 sobre, dividido, né, por 1000 elevado ao quadrado, ó, estou colocando no valor de x, no lugar de x. Então, vai ser 1000 elevado ao quadrado mais 1. 1000 elevado ao quadrado, 1 milhão, mais 1. Eu, sinceramente, fiz na calculadora, porque é um valor muito estranho para a gente fazer na mão. Então, eu peguei 1 milhão e 1, deu aqui. Então, ficou 1 dividido por 1 milhão e 1, que me deu, retornou esse valor na calculadora. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. Ó, vamos calcular agora o f de 100. No lugar do x, então, eu coloco o 100. Então, vai ficar 100 elevado ao quadrado, mais 1. E aí, o 100 elevado ao quadrado vai dar 10.000. Aí, vai ficar 1 dividido por 10.001, que vai me retornar 0,00009999. Vamos para o seguinte, 10 no lugar de x, vou colocar o 10. Então, vai ser 10 elevado ao quadrado, mais 1. Isso vai me retornar um valor de 1. 10 elevado ao quadrado é 100 mais 1. Então, eu vou fazer essa divisão aí, 1 dividido por 101, que vai me retornar um valor 0,009999. E por último nada, f de 4. Vamos pensar aqui no f de 4, é o próximo valor da tabela. Deveria já ter ido colocando ali, mas enfim. No lugar do x, vou colocar o 4. Então, vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado mais 1. Vai ficar 4 ao quadrado é 16. 16 mais 1, tá errado aqui, eu teria que ter colocado 16, tá? 16 mais 1 daria 17, então ficaria 1 sobre 17 igual a 0,588. Consertem aqui, porque aqui é 16, porque é 4 elevado ao quadrado. Depois nós vamos fazer f de 3. Pela tabela, é o próximo valor. Então, no lugar de x, coloco o 3. f de 3 vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado mais 1. Que vai me resultar 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Então, 1 sobre 10, que é 0,1. Agora, com 2, vamos fazer o f de 2. Oh, eu repeti o de 3 ali, gente. Não percebi. Vamos para o f de 2. No lugar do x, coloco 2, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1. Então, vai ficar 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Dividindo 1 por 5 dá 0,2. E por último, nada, tem o f de 1, que é... Vou colocar o 1 no lugar do x, vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1. Então, vai ficar 1 meio, 1 sobre 2, ou 0,5. Aí, eu vou pegar esses valores e colocar... Ah, não, o f de 0 ainda. Eu esqueci do f de 0, ó. Dá falta o f de 0. No lugar do x, vou colocar 0, que vai dar 1 sobre 1, que vai me resultar o valor 1. Pronto, acabei de calcular todos esses valores aqui, ó. Então, agora, eu vou colocar... Perdão. Depois eu coloco aqui na tabela. O que falta agora? Fazer com esses valores de cá. Mas o que nós vamos perceber? Se eu fizer apenas 1, vou fazer com menos 1000.
Quer ver o que vai acontecer? O menos 1.000. Então, vai ficar, no lugar de x, vou colocar f de menos 1.000 igual a 1 menos 1.000 ao quadrado mais 1. Olha o que vai acontecer. Todo número elevado ao quadrado, mesmo que ele seja negativo, ele vai dar positivo. Então, menos 1.000 elevado ao quadrado vai ficar assim, menos 1.000 vezes menos 1.000. E isso vai me dar o quê? 1 milhão, positivo. Então, ó, ele dá o mesmo valor. Se eu substituir o 1.000 com menos 1.000, ele vai dar o mesmo valor. Então, aqui, não precisa de eu fazer com os valores negativos. Eu vou só colocar aqui. Gente, eu tive uma falha aqui, eu não completei a tabela. Vocês vão ter que completar ela aí, tá? Que eu esqueci de completar. Vocês vão colocar esses valores que deu aqui dentro da tabela, tá? Eu não sei porque que eu esqueci de colocar na apresentação. Então, vocês vão colocar aqui os valores que nós obtivemos aqui e na tabela de cá são os mesmos valores, mesmo que o x esteja negativo. Passando para a letra D, ela pede o seguinte: dado x igual 0,0001, qual o valor de y igual a f de x? Ele está pedindo o que nós fizemos aqui, ó. Ele está pedindo o que nós fizemos aqui. Só que ele está pedindo com um valor específico. Nós já calculamos com todos esses valores aqui. Mas agora ele está pedindo com mais um valor. Então, vamos calcular. No lugar de x, eu vou colocar 0,001. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por 0,0001 ao quadrado, que é o valor de x, mais 1. Eu estou usando a função. 0,001 ao quadrado vai dar aquele valor com aquele mundo de zero ali, com 5 zero mais 1. Fazendo isso na calculadora, me retorna um valor de 0,0999999. Olha só, gente, acho que ele quis mostrar o seguinte, ele quis mostrar o seguinte, o valor no anterior, ele chegou a 1 aqui, ó. Só que nesse aqui, ele aproximou de 1. Então, quer dizer, o valor nessa função, ele chega bem próximo de 1 e no máximo 1, mas ele não passa disso. E se a gente olhar lá atrás no gráfico, acho que o gráfico eu trouxe ele no outro. Aqui, ó. Aqui, ó. Se a gente olhar no gráfico, essa é a realidade. O não passa de 1, ó. Ele chega no 1. Ele vai 0,2, 0,3, 0,6, 0,8 e bate no 1. E chega e para. E logo depois volta para baixo aqui. Então, não tem nenhum valor que passa de 1. No Y, né? Aqui. Letra E. Ele pede o seguinte. Temos Y igual a 1 sobre 82. 1,82 avos. Qual é, para que valores de x? O que ele está falando aqui? Nós fizemos até agora substituindo o valor de y, de x, perdão. Nós fizemos substituindo o valor de x. Então, por isso que nós fizemos f de x e no lugar do x nós colocamos o valor. Agora, ele está dando o valor de y. Vai mudar o quê, Carla? Ó, vamos pôr a função aqui de novo para a gente relembrar. A função é essa. Então, o que ele me deu agora? Ele me deu 1 sobre 82 avos, ele me deu esse valor aqui, ó, que é o valor de y. Então, f de x é a mesma coisa de y. Então, no lugar, agora, não vai ser, a gente não vai substituir o x, a gente vai substituir o y. Então, onde está f de x, eu vou colocar o quê? Olha lá, 1,82, eu coloquei no lugar. Por quê? Porque agora ele está pedindo o valor de x. Então, a minha incógnita agora é o x. Olha como é que sobrou. Vai ficar isso aí, até a gente alcançar o valor de x. Aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cruz aqui. Vai ficar assim. X ao quadrado mais 1 vezes 1. Vai dar x ao quadrado mais 1. Estou multiplicando em cruz aqui, tá? 82 vezes 1
vai me dar 82. Vou trazer esse 1 que está positivo, vou trazer ele para o lado de cá. Vai ficar x ao quadrado igual 82 menos 1. Isso aqui vai ficar x ao quadrado igual 81. O que está faltando agora? Quando a gente tem positivo, passa para o lado de cá, vem negativo. Quando a gente tem alguma coisa elevada ao quadrado, como é que a gente extrai? Como é que a gente acaba com esse quadrado aqui? A gente faz extraindo a raiz. Então, eu vou extrair a raiz do 81. Vou passar o quadrado para cá, extraindo a raiz. Raiz de 81 é mais ou menos 9. Por que mais ou menos? Porque a raiz pode me dar esses dois valores, ou positivo ou negativo. Então, o que é essa resposta aqui? Se o y tem o valor de 1,82 avos, o x tem que ser ou mais 9 ou menos 9. Então, é isso que está pedindo aqui no exercício. Agora que ele multiplicou cruzado ali. Estou indo, gente. Vocês não perguntam nada, então estou indo. Na letra F, dado y igual 0,1, quanto vale x? E para y, 0,9. E para y igual a 2. É o que eu falei, o exercício é pouco exercício, mais longo, porque é a mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer na letra F. Olha lá. Vou trazer a função. E no lugar de y, ou seja, no lugar de f de x, eu vou colocar 0,1. E vou fazer os cálculos, como eu fiz na anterior. Para facilitar, eu vou escrever esse número decimal em forma de fração. Então, 0,1 é 1/10, que tem só uma casa aqui depois da vírgula. Então, isso aqui é 1/10. Vou escrever isso em forma de fração, ó. 1/10, para facilitar a multiplicação, tá? Vai ser 1x ao quadrado mais 1. E agora, o que eu faço para resolver isso? Vou multiplicar em cruz. Vai ser x2 vezes 1, vai ficar x2 mais 1. 10 vezes 1 é igual a 10. Ficou assim. Vou passar o 1 para cá. Vai ficar x ao quadrado igual a 10 menos 1. Ou x ao quadrado, 10 menos 1 é 9. Vou acabar com esse quadrado aí, extraindo a raiz. Vai ficar x igual a raiz quadrada de 9, que vai me dar um valor de mais ou menos 3. Também falei aqui, ó. Coloquem mais ou menos 3. Esqueci de colocar. Isso eu calculei para 1/10, para esse primeiro valor. Ele quer que a gente faça a mesma coisa para 0,9 e para 2. Vou dividir aqui para a gente fazer. Os cruzados ficou depois. Novamente trouxe a função e vou colocar 0,9 no lugar de f de x, de y, ó. E vou adotar a mesma estratégia. No lugar de 0,1, eu coloquei 1/10. No lugar de 0,9, eu vou colocar 9/10 em fração para ficar mais fácil. Aí vai ficar assim. Aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque esse 9 vai estar multiplicando tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, 9, aí eu abri um parênteses. Por quê? Porque o 9 está multiplicando x ao quadrado e o 9 também vai multiplicar o 1, por isso que eu pus entre parênteses. Aí, multiplicando. 9 vezes x ao quadrado. 9x ao quadrado. 9 vezes 1. 9. E o 10 do outro lado. Vou fazer o que agora? Vou passar o 9 para o outro lado, subtraindo. Vai ficar 10 menos 9. Então, isso aqui vai ser 10 menos 9, 1. E esse 9 aqui eu vou passar dividindo, porque ele está multiplicando o x. Então, vai ficar isso aqui, ó. X ao quadrado, o 9 passei dividindo, ficou 1/9. Então, o x vai ficar raiz quadrada de 1/9. Porque o quadrado eu sempre passo achando a raiz.
Isso aqui vai me dar raiz de 1 é 1 e raiz de 9 é 3. Então, vai ficar mais ou menos 1/3. É isso que está pedindo aí. Para o próximo valor que foi dado, foi 2. Agora que vem a prova dos 9. Lembra que eu falei? Vou até voltar. Lá no gráfico. Demora a voltar. Deixa eu voltar aqui e mostrar o gráfico para vocês. Lembra que eu falei que o gráfico, pelo gráfico, o Y. Cadê o gráfico? Está muito longe. Espera aí. Faço questão de mostrar aqui, ó. O gráfico, pelo gráfico, a gente visualiza o quê? Que o Y, que é esse valor que está aqui do lado, na vertical, ele não dá mais do que 1. Ele não pode dar mais do que 1. Ó, ele não dá. Pelo desenho do gráfico, ele chega no 1, ó, aqui é 1, ó. Chega no 1 e volta. Como é que esse povo, então, está pedindo para achar do 2? Aqui, está pedindo para achar do 2. Como se o x valesse 2. Vamos fazer a prova dos 9 e ver se isso vai dar certo. No lugar de f de x, então, vamos colocar 2. Ó, coloquei o 2 aqui no lugar de f de x. 2, então vai ficar 1 sobre x2. Vou multiplicar em cruz, então vai ficar 2 vezes, aqui, ó, 2 vezes x2 mais 1. 1 aqui eu multiplico como se aqui embaixo do 2 tivesse 1. Então vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1. Vamos fazer essa multiplicação aqui? 2 vezes x2, 2x2. 2 vezes 1, 2. Igual a 1. Vamos passar o 2 positivo. Opa, o positivo vai para lá, negativo. Vai ficar 2x ao quadrado, vai ficar 1 menos 2. 2x2 igual 1 menos 2, o resultado daquilo ali é menos 1. Olha o que vai acontecer aqui. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual menos 1 sobre 2. Como é que eu resolvo isso aqui mesmo? Vou passar extraindo a raiz. Quando eu extraio a raiz, fica o quê? Raiz de menos meio aqui. Raiz de menos meio. E como eu já informei para vocês, dentro dos números reais não existe raiz negativa. Então, a gente provou com isso aqui que o y não aceita valor 2. Então, isso aqui não existe. Então, a gente escreve assim: não existe raiz negativa em R. Não existe. Então, esse valor não é aceitável. Ou seja, esse valor de y não é possível acontecer. Aí eu falo o seguinte: esse y, ele está no contradomínio, mas ele não é a imagem da função. R é conjunto dos números reais. Vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele trouxe a função definida por partes que eu informei vocês. Olha o gráfico. Ele tem vários setores aqui. Sobe, fica constante, sobe, desce, sobe, desce. A pergunta é: qual é a lei da função y igual f de x para 0 menor ou igual que x, menor ou igual que 4? Então, vamos analisar aqui no gráfico onde está esse setor que ele está falando. Eu deixei em vermelho ali, ó. Ele quer a função nesse setor aqui, de 0 até o 4. Ele não quer mais nada. Esse setor que eu marquei em amarelo. Olha a parte do gráfico que ele quer. A pergunta é: qual é a função que desenhou esse gráfico aqui, essa reta? Que função que define isso aqui? Então, nós vamos pensar o seguinte. Vamos pegar o valor 2. Olha o que está acontecendo. Quando eu marquei de azul aí, está dando para vocês visualizarem, eu acho. Quando eu pego a função, o valor 2, ele me dá o retorno aqui 2. Ó,
Eu segui reto aqui e encontrei o y, dá 2. Vamos pegar o 3, que está aqui entre o 2 e o 4. Olha lá, vou seguir reto aqui e vou seguir reto aqui. Ele me dá 3. Então, o que está acontecendo? Quando o x é 2, ele me deu y2. Quando o x é 3, ele me deu o y3. Ele me retornou o valor 3. Então, vocês concordam comigo que o y é sempre igual ao x, ou o contrário, x é sempre igual ao y? Sempre nesse pedaço amarelo aqui da função. Então, a gente pode escrever a função assim, ó, f de x, que é o y, é igual a x. Por quê? Porque todos os valores de x que eu coloco, o y é igual. Se eu colocar valor 1, vai dar 1, ó. 1, se eu seguir reto, vai dar 1 aqui. Então, essa é a lei da função f de x. Vamos passar a letra... Ah, não é a letra não, ó. Agora, ele ainda quer a função entre 0... Opa, perdão. Entre 4 e 7. Tá ali no exercício também tampadinho, mas dá para ver. Agora, qual que é o trecho que ele quer? Marquei de amarelo, de vermelho aqui, ó. Ele quer o trecho entre 4 e 7. O x tem que ser igual ao 4 até o 7. Qual é a parte do gráfico? É aquela amarela lá, ó. Aquele pedacinho ali. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar um x aqui. Vamos pegar o x igual a 5. Aqui, ó. Vamos seguir reto. E vamos encontrar com o eixo y. Ele vai dar 4. Então, ó. Que jeito que eu escrevo? Quando o x é 5, o y 4. Tá, vamos pegar outro. Vamos pegar o 6. Aqui, o 6. Quando o y é 6, quando x é 6, quanto que vale o y? Também 4. Olha lá. Então, quando o x é 5, ele vale 4. Quando o x é 6, ele vale 4. O que a gente pode pensar com isso? Eu escrevi os pares ali, ó. 5, quando o x é 5, o y 4. Quando o x é 6, ele vale 4. Então, quer dizer, ele é 4. Em todas as situações que eu pegar nesse trecho aqui, ó, amarelo, o y sempre vai me retornar um valor 4. Então, como é que eu escrevo a lei da função? F de x igual a 4, ou seja, o y é sempre igual a 4. Essa é a minha lei da função nesse pedaço, tá? Então, nós já descobrimos qual, nesses dois pedaços aqui, nós já sabemos qual é a função. A pergunta B fala assim, qual é a imagem? Relembrando, o que é imagem mesmo? Imagem é o valor que me retorna o y, é o valor do y quando eu coloco um valor x lá. Então, eu substituo o valor x, me dá o valor de y. Essa é a imagem. Nessa função aqui, vamos pensar, quais os valores de y que ela me retornou? Se eu olhar aqui, a função verde todinha, ela está nessa parte aqui, ó, ela começa no 0, vai subindo, sobe, sobe até lá em cima, ela chega no máximo até 8 e depois fica dentro aqui. Então, ela está sempre entre o 0 e o 8. Então, a imagem minha, o valor de y, ele está entre 0 e 8, porque ela não saiu daqui desse meio. Como é que eu escrevo isso? Escrevo daquele jeito ali, ó. Imagem de f é igual y pertencente aos reais, tal que o y esteja entre 0 e 8, ou seja, 0 seja menor ou igual a y, que é menor ou igual a 8. Então, o y está entre os valores 0 e 8. Essa é a imagem, ou seja, esses são os valores de y. Qualquer valor de x que eu colocar. Tem uma outra forma de escrever isso? Tem. Eu posso escrever também mais simples assim, ó. Imagem de f é o intervalo fechado. Aqui ficou errado, gente, ficou chave, mas é essa daqui fechada, ó. Esse ficou colchete, né, na verdade. Tem que ser esse aqui, ó, essa chavinha aqui. Então, ela tem que ficar intervalo fechado entre 0 e 8. Poderia escrever assim também.
A letra C pede assim, parece um carnaval isso aqui. Parece uma incógnita, uma equação do tamanho do mundo, mas não é. Me acompanhe aqui. Ele pede o f de 14, ponto e vírgula. Então, quer dizer, ok? F de 14. Depois ele pede f de 14, ponto e vírgula. Depois ele pede f de 14. Isso aqui é uma expressão, nada mais é do que isso. Vamos fazendo por partes que fica mais fácil. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa que ele pede. Quanto é o f de 14? O que significa isso? F de 14. Significa que no lugar do x, seria f de x aqui, eu vou colocar o 14. Então, o x tem que valer 14. Vamos lá no gráfico. Eu vou usar o gráfico. Acho 14. Ó, coloquei azul aí. Qual é o valor de x de y que esse 14 me retorna? Conseguiu acompanhar? Ó, 14, o valor de y é 6. Isso quer dizer que f de 14 é 6. É só olhar no gráfico. Não tem dificuldade, não. Pronto, achei f de 14, olhando no gráfico. Agora ele quer f de 14. Vamos escrever isso aí. f de 14. Quanto é? Me ajuda aí. O que é f de 14? Dentro aqui, nós acabamos de achar o f de 14 vale 6. Então, na verdade, isso aqui eu vou escrever assim, ó, f de 6, porque f de 14 eu sei que é 6. Aí só basta a gente achar quanto é o f de 6. Vamos lá no gráfico. F de 6, aqui, ó, o 6 está aqui, o x, e vou achar lá, ó, vou seguir reto. Quanto que é o f de 6? É 4. E aí eu escrevo isso aí, ó, f de 6 é 4. Para finalizar a letra C, ele pede o f de 14. Vamos começar de trás para frente, ou seja, de dentro para fora. Vamos pensar aqui comigo. Quanto é que vale f de 14? 6. Então, vamos escrever ali, ó. No lugar de f de 14, vale 6. Então, aí já ficou só 2f, ó. f de 6. No lugar do f de 14, eu coloquei 6. Acabamos de achar. Quanto que vale o f de 6? Tá aqui, ó. F de 6 vale 4. Então, eu vou escrever isso ali no lugar. Então, na verdade, o que o exercício está pedindo? F de 4. Vamos lá no gráfico olhar? F de 4. Tá aqui, ó. O x vale 4. Vou subir ali, ó. Ele vale também 4. Então, eu escrevo que f de 4 vale 4. Não são difíceis, mas a gente tem que ter uma boa análise do gráfico. E é importante vocês saberem fazer essa análise do gráfico, porque, ó, gente, o que tem de gráfico em provas de vestibulares, em provas de Enem, tem bastante gráfico lá. Então, é bom a gente saber fazer essa leitura. A letra D fala o seguinte: quantos elementos tem esse conjunto? Aí é o que eu falei. Trouxe essa anarquia aqui, né? Que parece que é o fim do outro mundo. Fala A igual, abre chaves, 10, F de 10, F de F de 10, F de F de F de 10, por aí vai. Só que ele também trouxe uma informação importantíssima. Ele está perguntando quantos elementos tem esse conjunto. Tem uma linguagem básica aí que a gente tem que saber. Esse conjunto tem as reticências aqui no final. Então, se tem reticências, isso quer dizer que esse conjunto aqui, ele é infinito, ele não acaba. Então, a resposta é simplesmente isso, infinitos elementos. Quantos elementos tem esse conjunto? Infinitos elementos, não dá para saber quantos, por causa das reticências. Só isso. Tá vendo que o PET traz isso, essa retomada de conceitos? Isso é uma coisa que a gente aprende lá no sexto ano, aprende essa questão das reticências. E aí ele traz essa retomada lá de trás. E o papel do ensino médio é esse mesmo. O seguinte, ele pede na letra E, para que valores se tem y igual f de x igual a 5?
Bom, o que nós vamos fazer? F de x igual a 5. Cadê o 5? Ó, eu devia ter marcado, eu não sei porque é que eu não marquei. Acho que eu marquei. Deixa eu só pôr tudo aqui, que eu acho que eu fiz em pontinhos. Ah lá, ó. Eu só pus depois a animação. Tá vendo que o 5 tá aqui, ó, entre o 4 e o 6. E aí eu tracei essa reta azul aqui. Então, o que ele está pedindo? Para que valores nós temos o y igual a 5? Então, eu tracei essa reta aqui para ver onde que o gráfico passa. Concorda comigo que ele passa naquele pontinho vermelho ali, que eu pintei agora, naquele outro ali e naquele outro. Na verdade, não é 5 pontos, gente, é 4 pontos. Eu não sei por que eu pus 5. Acho que eu peguei o 5 e escrevi 5. É 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. A gente tem o 5, ou seja, tem 4 valores de x que ele me dá 5, que ele me dá o valor 5 aqui, ó. Então, o que ele está perguntando? Para que valores? Eu tenho que descobrir que valores são esses. Então, vamos olhar no gráfico. Ó, esse valor aqui embaixo, perto do 8. Esse valor aqui entre o 10 e o 11. Esse valor entre o 13 e o 14. Ó, tô seguindo reto aqui. E esse último valor entre o 14 e o 15. Vocês concordam comigo que esses 3 valores aqui, esses 3, eles estão praticamente no meio. Então, vamos considerar que ele é 7, por exemplo, está entre o 7 e o 8. Então, o valor dele é 7,5. Então, vou pôr os pontos aqui, ó. 7,5 e 5. Por que 5? Porque eu sei que o y é 5. Gente, só lembrando aqui, isso aqui eu nem falei porque a gente já viu lá no primeiro ano. Teria que ter visto no segundo, teria que ter visto no terceiro, mas enfim. Quando eu ponho essa simbolização aqui, ó, significa o y e o x e o y, tá? Então, o x vale 7,5 e o y 5. No segundo ponto aqui, está entre o 10 e o 11. 10,5 e 5. Está entre o 13 e o 14. 13,5. E o último aqui é que não parece estar no meio, exatamente. Então, eu considerei 14,3 e 5. Então, são esses 4 pontos que o x vale 5. Que o f de x, o y, vale 5. Na letra F, para quantos valores de x se tem y igual f de x igual a 4? A situação é a mesma, só que agora ele trouxe o 4. Vou ter que fazer igual. Olha lá, o 4. Ele quer saber naquele ponto ali, ó. Vamos pensar aqui. Vamos traçar novamente a reta azul. Que valores que ele encontra aqui? Quais valores de x aqui que a gente vai achar? Aquele pedacinho ali inteiro, eu não sei quantos pontos, quais pontos, né? Para quantos pontos. Para aquele valor ali, ele encontra a reta. Tem um outro aqui, ó. E um outro ali. Aqui, pelas resoluções que eu vi, assim, pelo que eu estudei, concordam comigo que nesse pedacinho aqui tem infinitos pontos, porque tem 4,1, 4,2, 4,3. Não dá para falar quantos pontos, porque ele está pedindo quantos. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos considerar valores naturais. Nós vamos considerar o 4, o 5, o 6, o 7. Aqui, entre o 10 e o 12, o 11, o 13 e o 15. Então, são 7 pontos nos números naturais, em N. Quais são esses pontos? Vamos pensar aqui. Olha lá, estou traçando de azul, ó. Acabei de falar. Aqui, ó. Olha lá. Nesses pontos aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 15. Vamos formar os pares ordenados, então. Quando o valor de x é 4, o y vale também 4. Quando o valor de x é 5, aqui nesse segundo ponto, também o valor de y é 4. Quando o valor de x é 6, 4 também.
Quando o valor de x é 7, também dá 4. Agora, vamos aqui, ó. Quando o valor de x é 11, subindo aqui, é 4 também. Quando o valor de x é 13, é tudo 4, na verdade. E quando o valor de x é 15, também é 4. Lembrando que nós estamos considerando somente os valores sem decimais, só os naturais, tá? Só os valores inteiros, vamos chamar assim para vocês ficar claro aqui. O exercício grande. Letra G. Quantas raízes tem essa função? Vamos relembrar o conceito de raiz. Raiz é todo o valor de x tal que y igual f de x igual a 0. Então, eu estou falando o seguinte: onde que esse gráfico encosta no eixo x? A raiz é isso. Toda vez que o gráfico encostar no eixo x, é a nossa raiz. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Olha lá, eu pintei de vermelho. Ele encosta aqui e aqui. Ou seja, quais são os valores da raiz? Ele tem duas raízes, o 0 e o 16. Só isso, tá? Eu tenho que achar. As raízes, então, são onde o gráfico cruza ou encosta no eixo x. A letra H fala o seguinte: qual é o valor de y para o qual só existe um x? Olha só. Nós vimos nos exercícios anteriores que no 4 tem vários valores de x. No 5 tem vários valores de x. Vamos observar aqui comigo. Deixa eu só colocar aqui. Ó, olha aquele valor lá, o 7, de azul. Ele tem 1 e 2 pontos. Entendi de vermelho lá. No valor 6, olha onde passa. Ele também vai ter 2 pontos ali. 2 valores de x. No 5, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Quando para o valor de y, 4, ixi, aí tem infinitos, ó. Toda essa parte ali, aquele pontinho, aquele e aquele. Então, o x pode ser qualquer valor que vai dar 4. Aqueles valores ali que vai dar 4. Quando ele é 3, embaixo do 4 aí, ele tem aquele pontinho ali, 2, 3, 4. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui? Vou mais rápido aqui. Que todos os pontos até aqui, até o 7, a reta, ou seja, o gráfico, tem vários pontos de x. Qual é o único valor que existe um único x? Aquele lá em cima, ó. Esse pontinho aqui, ó, esse roxo que eu pintei. Aquele é o único lugar que o x só tem um valor. Então, a gente vai falar o quê? No ponto y igual a 8. Quando y dá 8, é o único valor que o x é, como se diz, é majoritário, só dá 1. O exercício 3 pede o seguinte: qual é o domínio da função a seguir? Relembrando, o domínio são todos os valores de x que tornam a sentença verdadeira. Vamos dar uma olhada nessa função aqui. Tá terminando, viu, gente? O 3 e o 4 é bem mais rápido. O 2 é que matou. Quais valores que essa função não pode ter? Observa comigo. Vocês concordam que nenhuma fração pode ter denominador zero? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa parte que está aqui embaixo no denominador, ela não pode ser zero. Então, é a única restrição do domínio, que esse valor, que esse denominador não seja zero. Coloquei lá, ó. A única restrição nessa função é que o denominador seja diferente de zero. Então, isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, x2 menos 18x menos 40 tem que ser diferente. Eu não coloquei diferente porque confunde. Eu vou colocar igual só no final que eu vou colocar diferente. Então, isso aqui, quando eu resolver isso aqui, isso tem que ser diferente de zero.
para eu poder achar o domínio. Então, a gente tem que resolver isso aqui para achar o domínio. Como é que a gente resolve? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau, eu resolvo pela fórmula de Bhaskara. Essa aqui vocês não vão poder falar que não conhecem, porque essa eu lembro de ver com vocês. Fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Vamos resolver isso aí. Relembrando, a equação tem aquilo ali, ó. Ela tem aquele formato, ax2 mais bx mais c. Ela tem esse formato. Só pus isso aqui para a gente achar os valores de A, B e C. Vamos pensar, então, por comparação. O A é igual a 1, porque é o que acompanha o x2. Quem é o B? O B é aquele que acompanha o x. Quanto que ele vale? Menos 18. E o C é aquele que, independente. Quem é o C aqui? É o menos 40. Agora, basta eu substituir na fórmula de Bhaskara. Vamos colocar ela aí. X igual menos B. Então, eu coloquei menos B. Por que menos 18? Porque aqui, ó, tem o menos da fórmula e o menos do 18. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Se o B vale menos 18, vai ficar menos 18 ao quadrado. Menos 4AC. Então, vai ficar 4 vezes o A, que vale 1, vezes, esse asterisco é vezes, tá, gente? Vezes o C, que vale menos 40. Isso tudo dividido por 2A. 2 vezes 1. Então, vamos resolver isso aí mais um pouco. Menos com menos dá mais 18. Mais ou menos raiz quadrada. 18 ao quadrado é menos 18 vezes menos 18. Vai dar 324. 4 vezes 1, 4, vezes 40, 160. Então, aqui vai ficar menos com mais, menos, menos com menos, mais. Isso aqui vai ficar mais 160. Resolvendo mais um pouquinho, vai ficar mais 18, mais ou menos 324 mais 160, 484. Deixa eu só beber um gole d'água, gente. Dividido por 2. Raiz de 484 vai ser 22. Isso aqui, então, como eu tenho mais ou menos 22, porque a raiz me retorna dois valores, eu tenho que calcular para os dois jeitos. Então, eu vou fazer o cálculo do x1 e do x2. Então, vai ficar assim, ó. X1 vai ficar... Uai, Carla, por que você colocou diferente? Lembra lá no começo que a gente está buscando justamente isso? Isso aqui tem que ser diferente de zero. Só que quando a gente resolveu, ficou assim, ó. X1 vai ficar diferente. Aí eu faço mais 18 com mais 22, 40. Dividido por 2. Então, x vai ficar diferente de 20. O que quer dizer isso? Que o primeiro x tem que ser diferente de 20. E o outro x é o x2. Aí eu vou calcular para o negativo. Menos 18 com menos 22, desculpa, mais 18 com menos 22 dá menos 4, dividido por 2. Isso vai ficar menos 2. O que quer dizer isso, gente? Que nessa função, admite-se, para que ela seja verdadeira, admite-se qualquer valor, qualquer um. Ele só tem duas restrições. Ele tem que ser diferente de 20 e ele tem que ser diferente de menos 2. Porque se ele for 20, isso aqui vira zero. Ou se ele for menos 2, isso aqui também dá zero. O que não pode acontecer. Então, por isso é que o x não pode valer nem 20 e nem menos 2, porque senão isso aqui vai dar zero. Aí a gente escreve assim, ó. Está pedindo o domínio da função. Qual é o domínio da função? O x pertence aos reais, ok, pertence aos reais, tal que x seja diferente de menos 2 e x diferente de 20. Esse é o domínio. Na função 4, como é de alternativa, é bem rapidinho. Ele pede o seguinte, considere essa função.
Aí tá aqui a função, ela é uma raiz cúbica, tá? Uma raiz cúbica de x. Ele tem esse gráfico aqui que parece um S. Dá a impressão que, vamos pôr ela aqui, ó. Ele tá aqui, ó, f de x, raiz cúbica de x. Cúbica porque tem esse 3zinho aqui, tá? A impressão é que pode ser qualquer valor o x. Ele está perguntando isso. O x pode ter qualquer valor? Vamos perceber aqui se pode? Vamos substituir aqui, ó. F de x seria f de 1, aqui eu esqueci de colocar. Vamos substituir por 1 aqui. Então, vamos calcular. F de 1, raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Como é que eu sei disso, gente? Raiz cúbica, o resultado da raiz cúbica é aquele número que, se você elevar ao cubo, fazer 1 vezes 1 vezes 1, ele dá o valor que está dentro. Quando eu faço 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Então, raiz cúbica de 1 é 1. Vamos calcular agora esse valor para menos 1, f de menos 1. Eu coloquei o menos 1 ali dentro. Ficou errado aqui, gente, a raiz prolongou, não pode, viu? Ela tem que acabar aqui. F de menos 1 vai ficar raiz cúbica de menos 1, vai dar menos 1 também. O que eu quero mostrar? Vamos calcular com 8. F de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por que eu sei que é 2? Porque se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica é de 2, porque é o número que, se eu elevar ao cubo, vai dar 8, que é o que está lá dentro. Vamos calcular só o de menos 8. Dá menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 menos 2 é menos 8. O que eu quis mostrar aqui? Que essa função, ela aceita qualquer valor de x. E aqui o gráfico a gente já podia ver isso mesmo, porque aqui, ó, ela está no x positivo, aqui, ó, de 1 a 4, e o desenho da função também está no x negativo, ó, menos 1, menos 4. E ele também passou pelo zero. Então, quer dizer, essa função é uma função que aceita qualquer valor de x. Portanto, a alternativa correta é, letra E, quaisquer valores reais. Só completando aqui. Diferentemente da raiz quadrada, a raiz cúbica pode ser negativa sim, tá? Só a quadrada que não. Carla entrou, nem não vi. Meninas, vou falar meninas porque estamos em meninas aqui. A aula de hoje, como eu disse no início, foi bem densa, para não falar tensa, porque essa parte de função é uma coisa que tem muito detalhezinho, e ele tinha muita apresentação, muito efeito ali, acabou ficando algumas coisas erradas, vocês me perdoem, mas eu espero que vocês tenham retomado, relembrado o conteúdo de funções. É uma coisa que cai muito em Enem, não sei se vocês estão aí inscritas no Enem, nas provas, é a questão das funções. Achei a aula, o conteúdo do PET da semana 2 bastante pertinente, assim, ela retomou de maneira geral o conteúdo de funções, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço de coração mais uma vez pela presença, pela participação de vocês na aula, tá? Eu costumo falar que vai mais longe quem persiste mais. E eu estou vendo isso em vocês, né? A Maria Clara e a Maria Isabel falou que semana passada não pôde, mas a Carla e a Priscila veio semana passada e hoje estão aqui de novo. Então, agradeço imensamente, tá bom? É o meu intuito fazer o melhor para que vocês tenham de mim o melhor que eu posso dar. Não é o melhor do mundo, mas é o melhor que eu posso oferecer para vocês nesse momento. Obrigada, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.